Salve Santista, agora quem dá bola é o Muito Santos, eu sou o Dan. Como tá no título do vídeo, trazer duas notícias de críticas, né, e uma de intercâmbio. Vamos começar com a do intercâmbio, deixar as duas críticas pro final. O Santos fechou uma parceria com o Oita Trinita, um time da segunda divisão do Japão, é o vice-líder da J-League 2, né, a segunda divisão japonesa. E aí o Oda deixou uma fala no site oficial. Vamos ler e comentar em cima. Acho bastante interessante para os dois lados, tanto para o Oita, que terá a oportunidade de conhecer mais, ter experiência, como os eventuais jogadores que a gente mande para lá, quanto para a gente e para os atletas que farão parte desse intercâmbio. Estamos sempre à procura de divulgar e internacionalizar a nossa marca. Tenho certeza de que será uma parceria muito boa para os dois lados, para os dois clubes, né? Eu tava olhando o Instagram do Oito Trinita, tem 32 mil seguidores. Aí eu olhei o do Santos, né? O Santos tem mais ou menos 2 milhões aí. As pesquisas apontam que o Santos tem 6 milhões de torcedores. Muita gente fala em 8, né? Mas na pesquisa tem 6, mas ainda que seja 8. Com 2 milhões de seguidores, para chegar em 8, 2 vezes 4. Ou seja, fazendo uma conta grosseira, um método que não é nada científico, para chegar no número real de torcedores, a gente precisa multiplicar o de seguidores por 4. Se a gente fizer isso com o Trinita, vai dar aí por volta de 120 mil pessoas aí. Vamos supor que essa seja a torcida do Oita Trinita. Como é que você consegue divulgar sua marca para 120 mil pessoas do Japão, num time de segunda divisão? É um questionamento que eu tenho, não é nem irônico. Eu queria entender qual esse poder de alcance desse time específico. Se fosse um Kashima Antlers, Kashiwa Reysol, Urawa Red Diamonds, Sanfrecce Hiroshima, o Yokohama Marinos, a gente entenderia, né? São times grandes, conhecidos do Japão. Mas o Oita Trinita, eu nem conhecia até fechar essa parceria. E aí eu fui olhar, então, pensei, né? Bom, a torcida pode não ser muito grande, mas eventualmente tem alguns títulos, né? E aí eu fui olhar o currículo do Oita Trinita. Tem uma segunda divisão, uma terceira divisão e uma Copa da Liga Japonesa. Eu sou a favor dessa tática de internacionalizar, né, na marca, mas eu acho que isso tem que ser feito com um pouquinho mais de critério, né? Porque eu não sei a que ponto vai ser propagada a imagem do Santos, vai ser internacionalizada a marca do Santos com o Oita Trinita. Eu acho que vão ser resultados baixíssimos, né? Porque não são times do mesmo tamanho, né? Nem perto, né? A gente tá falando de um time que nunca foi campeão japonês. Então é muito complicado, né? Você fazer uma parceria com um time que não tem glórias locais. Internacional, então, não vale nem a pena comentar. Então não me parece uma parceria vantajosa para o Santos. Se a gente falar de internacionalização de marcas, parece mais que é pro Trinita ser conhecido no Brasil do que o Santos lá no Japão. Porque o Santos já é conhecido lá no Japão, né? O Trinita, que eu tenho certeza que foi uma grande surpresa para todo mundo aqui, ninguém conhecia e vai passar a conhecer agora por causa do Santos. Então, essa meta foi batida do lado do Trinita. Do Santos, eu acho muito difícil que a gente veja algo parecido, né? E olha que o Santos ainda tem teve, né, nessa história, alguns jogadores, né? Teve 5 japoneses, eu não vou me lembrar o nome de todos eles, né? Mas o Maezona, né, que fez aquele sinal de ficar quieto para a própria torcida, porque, segundo aspas dele mesmo, ele achou o gesto legal e resolveu fazer. Imagino que ele não entendia português na época, não deve ter entendido até hoje.
E o Cazu, né, que tá até em atividade ainda, ele tá jogando no Oliveirense do Portugal, tem 56 anos. Uma loucura. No caso do Cazu. Enfim, eu acho que esse tipo de parceria tem que ser feito com mais critério. Eu sou super a favor, mas precisa ser feito com mais carinho aí, uma escolha mais criteriosa. O Eita Trinita não tá no nível do Santos. E a gente parte agora para as duas críticas, né? Uma ainda é sobre o jogo da Bolívia, né? O Dodi deu uma entrevista que só repercutiu no dia 6, né? O jogo foi no dia 4. É uma matéria do Diário do Peixe, do Guilherme Lesnock. Fala sobre melhora para jogar contra times fechados. A gente vai dar uma lida. Abre aspas. Uma vitória fora de casa na Bolívia foi muito importante para dar confiança. Foi um jogo difícil, equipe muito fechada, mas a equipe que se comportou bem, marcou bem, soube aproveitar a bola parada com um a mais. Como falei, muito importante para a sequência da temporada. Se comportou bem, foi demais, né? Deu uma forçada de barra aí bastante. Esse negócio de aproveitar a bola parada também foi uma forçada, não foi isso que a gente viu, né? Mas é aquilo que eu falei no vídeo também do Oder Helman, ninguém vai meter o pau, ninguém vai falar tão abertamente sobre. Vai ser muito difícil que alguém tenha essa coragem, né, de falar abertamente sobre isso. Mas eu acho que todo mundo sabe, né, tanto a gente quanto os jogadores também, que não foi um bom jogo. Mas, de fato, né, talvez para dar uma confiança para eles mesmos e, sei lá, um alívio pra gente. Talvez tenha sido bom mesmo essa vitória, né, para começar com o pé direito. Aí depois tem outra, né, dele mesmo, do Doge. Equipes fechadas são sempre muito difíceis de jogar. Por dentro é difícil e às vezes pelas laterais. Mas é trabalhar nesse tempo até antes do jogo. Contra o Botafogo, né, que ele disse. Precisa trabalhar para evoluir, né. Eu acho que o jogo contra o Botafogo vai ser muito mais difícil do que foi o jogo contra o Blooming. Tenho certeza disso. A gente tá falando de um time que ficou na nossa frente no Campeonato Paulista, né? Bom lembrar. Apesar de a gente ter jogado contra, porque era do mesmo grupo. E é um time de Série B, né? Então ele vai ser com certeza mais forte do que foi o Blooming. Eu honestamente não tenho muita expectativa para esse jogo. Nem para essa fase da Copa do Brasil. Eu acho que tem tudo para dar ruim. Mas a gente vai torcer, como sempre, né? E torcer principalmente por uma evolução, né? No futebol, né? Não precisa nem tanto pelo resultado, apesar de também, mas para dar um alento, né? Para ver se melhora esse time pro restante do ano, porque jogar do jeito que jogou contra o Blooming vai ser bem complicado, né? O Botafogo não é o Blooming. Se jogar daquele jeito que jogou com um a mais, ainda é capaz que perca pro Botafogo se ele tiver um a menos. É uma situação muito complicada e a gente espera que melhore, né? Porque piorar também vai ser difícil. E para finalizar tem são duas aspas, né, do Rueda, que criticou a postura do Zanocelo, né? O Santos tinha comprado o Zanocelo no final do ano, talvez, por 2 milhões de euros, que dava 11 milhões de reais na época da compra, por 60% dele. Vai ser 11 milhões, né, em 15 parcelas. E aí, depois da compra, né, a gente teve o pedido de afastamento do Zanocelo, porque o Oder Helman resolveu não aproveitar tão bem o Zanocelo. E ele ficou insatisfeito, mas a gente tem uma aspas interessante e preocupante / bizarra que o Rueda soltou numa reunião do conselho aí que teve e o pessoal teve acesso. A gente vai ler um pouquinho, mas é engraçado, né?
O Zanocelo esperou tudo isso para poder pedir para sair e assim, desvaloriza, né? Você acaba desvalorizando o esforço que o seu clube fez para te comprar. Talvez, mesmo que venda, talvez o Santos não consiga recuperar tanto esse valor. Mas a gente vai chegar lá. Vamos ler as aspas. O Rueda falando, né? No futebol é interessante, dá até raiva. Você renova o contrato e o jogador parece que começa a declinar de produção. Ele teve um declínio de produção, foi colocado no banco em alguns jogos. Depois teve lesão. E o contrato que a gente fez quando da sua contratação era benéfico, salário relativamente baixo. O jogador, no momento em que deixou de ser titular, meses após o contrato ser assinado, disse, abre aspas, pro Zanocelo, né? Não tenho cabeça para jogar porque eu ganho mal e estou na reserva, fecha aspas, do Zanocelo. Ou seja, começou a trazer problema. Essa frase do Zanocelo é a primeira vez que eu li, eu dei muita risada. Ele é um brincalhão, né? Se for verdade, né? Porque eu não coloco a mão no fogo nem por dirigente, muito menos por jogador, né? Não confio 100% em nenhum deles. Mas uma frase dessa, eu tô mal porque eu sou reserva e não ganho bem. No Santos ainda assim a gente fala de um time de Série C, né? De Série D, que já seria absurdo, mas a gente entenderia. Mas no Santos, um salário baixo, eu tenho quase certeza que é maior que a média de todos os brasileiros que vivem no nosso país. Tenho quase certeza disso. E ele usar essa frase, né? Eu acho que seria mais interessante para o próprio Zanocelo buscar esse espaço jogando bola. O que ele decidiu não fazer. E aí a gente vai para a segunda aspas, né? Que o Rueda deixou também. Não recebemos proposta nenhuma de venda, nem do Vasco. Existem consultas, mas não foram propostas formais. Ele externava sua vontade de não jogar a Copa do Brasil. Chegou a falar com um técnico que passou a não contar com o jogador. Então foi emprestado com cláusula que se o Fortaleza quiser ficar com ele, né, vai pagar 4 milhões de euros. Se não, se surgir uma proposta, o Fortaleza vai ter que liberar. É um acordo ideal, né? É um acordo ideal e, na verdade, lembra muito o que o Mônaco fez, né? Com o Jean Lucas, né? Queria fazer, né? Com o Santos, com o Jean Lucas, que o próprio Rueda criticou. Foi o que o Flamengo fez, né? Também com o Jean Lucas. E o Santos aceitou na época. Aí o Santos quis trazer o Jean Lucas de novo. E o Mônaco quis impor essa cláusula de novo. É basicamente o que o Rueda fez agora com o Fortaleza, né? Ou seja, fica emprestado. Se no meio do ano tiver uma proposta, o Fortaleza, para ficar com o Zanocelo, paga 4 milhões de euros. Se não, o Santos vende. Assim, manter um jogador insatisfeito é muito difícil, né? Porque você não sabe até onde vai ser o comprometimento dele. Então você emprestar ele para outro time talvez seja a melhor saída mesmo, né? Até para ele poder ter uma nova motivação e produzir, ser vendido lá. Eu não gosto muito desse tipo de discurso, né, de motivação, porque eu acho que ser jogador de futebol já deveria ser uma motivação, porque é o sonho de metade do país. Você jogar num time grande já deveria ser outra motivação, você receber o salário que você recebe já deveria ser outra motivação, ou seja, já estamos falando de 3 motivações aí. E você precisar de mais uma motivação é meio complicado, né? Ganhando, tenho certeza absoluta aí que 6 dígitos é complicado, né? Eu acho que essa história de motivação, né, no futebol brasileiro, os jogadores brasileiros que falam sobre isso chega a ser meio bizarro, né? E não dava para manter o Zanocelo assim, né? A gente precisa de mais do que nunca, de jogadores compromissados e interessados em vencer.
se o Zanocelo não tá se encaixando nisso, acho que foi a melhor saída colocar ele no Fortaleza. E aí é esperar, né? Como já diria o outro, agora é orar, né? Ver se vai dar certo o Zanocelo no Fortaleza. Achei legal que o Rueda, apesar de ter feito o que ele criticou, ter colocado essa cláusula. Eu acho que se os outros fazem com a gente, eu acho que a gente também tem direito de fazer com os outros, né? Essa cláusula de ou Fortaleza cobrir ou o Santos ter a liberação imediata para fora. Eu só acho meio difícil ter essa proposta no meio do ano, né? Acho que vai ser difícil a gente chegar nesses números que sejam interessantes aí pro Santos. E, na verdade, assim, ofereceu mais de 2 milhões, eu já venderia para poder recuperar, né? 2 milhões de euros, né? Claro. Ofereceu mais de 11 milhões de reais, eu já venderia para poder lucrar, né? Outra coisa que o Rueda falou aqui, que muita gente se apegou nisso, né? Foi a questão de que o Santos supostamente não teria vendido o Zanocelo pro Internacional ou pro Vasco. Chegaram a oferecer 32 milhões, né? Foi o que foi divulgado. No dia que saiu essa notícia, eu pensei não ser verdade, né? Porque não faz sentido oferecerem 32 milhões no Zanocelo. Ele não é um jogador que vale tudo isso, né? Talvez, se fosse um clube de fora, até ok, porque a moeda lá é mais alta, né? Mas dois clubes brasileiros oferecerem uma grana assim violenta nele, eu acho que nunca fez sentido. E aí ele deixou claro que na aspas que não recebeu nada formal. Eu falei, né? Não põe a mão no fogo por dirigente nenhum, nem jogador. Mas nessa parte eu acredito. Acho que é bem possível que não tenha chegado nada mesmo. Acho que o Santos não recusaria 20 milhões de lucro, né? Acho que imagino que o Rueda ou qualquer outra pessoa do Santos não fosse negar uma proposta dessa, né? Não acredite que receberia mais do que isso pelo Zanocelo, ainda mais na época que foi feito. Então, se você gostou, é isso. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. É nóis.